Vamos lá. 2 Reis, capítulo de número 13. A partir do versículo 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. E disse ao rei de Israel: estende o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas, e as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele feriu 3 vezes e parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5, 6 vezes deveria ter ferido, então feriria os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Até aí, está bom. Às vezes é difícil a gente entender passagens proféticas. Porque passagens proféticas, elas muitas vezes, dentro da mesma passagem, ou do mesmo texto, tem coisas que já passaram, tem coisas que vão passar naquele momento, e tem coisas que virão no futuro. Então, você ouvir uma história de Jesus curando um cego, ou um paralítico, ou ver uma guerra sendo vencida, e ler aqui um texto de como Deus enviou o anjo e venceu a guerra para os judeus, são textos mais, digamos assim, de fatos que aconteceram. Agora, quando nós buscamos textos que parecem, no primeiro momento, sem sentido, porque são textos proféticos. Ora, o que tem a ver abrir uma janela e jogar uma flecha? Jogar em quem? Joga. Mas quem? No animal que está ali pastando? Numa pessoa? Só lança. Abre a janela e lança. E aí, quando ele lança, o profeta libera uma palavra: vitória do Senhor. Então são coisas que, quando a gente olha no primeiro momento, não fazem muito sentido, e não é para fazer muito sentido mesmo, porque são textos proféticos, são textos que são usados coisas naturais, mas para desvendar coisas que estão no mundo espiritual. Então todo texto profético, muitas vezes, vai ser usado coisas naturais, um arco, uma flecha, uma janela, terra, uma pedra, coisas naturais, mas que vão fazer menção de coisas do mundo espiritual. Estão comigo aqui? Essa é a primeira coisa que nós temos que aprender. E eu li essa semana esse texto novamente, e Deus começou a falar ao meu coração. Quando você tem um arco e uma flecha, e eu fui para os historiadores da época, que são especialistas em equipamentos militares, e o arco e flecha era um equipamento de guerra, era um equipamento militar. Havia 2 tipos de arco e flecha. Os historiadores dizem que havia um que aljava, para quem não sabe, é o lugar onde se guarda as flechas. Muitas vezes usado aqui do lado, muitas vezes usado aqui atrás. Cada um usava de uma maneira que se sentia mais confortável. Aljava
de um equipamento de arco e flechas para uma campanha militar, quando o exército ia sair para uma campanha militar, era uma aljava que levava entre 25 a 30 flechas. 25 a 30 flechas. Por quê? Porque eles estariam longe da fabricação das flechas. Eles precisariam usar, era o máximo que eles poderiam levar, de uma maneira também que eles não perdessem muito a mobilidade. Então, essa era um arco de campanhas militares. Um equipamento entre aljava e arco, e as flechas ali dentro, para o uso cotidiano de uma segurança pessoal, quando Israel ou qualquer exército não estava em guerra, e alguém carregava isto para segurança, era entre 6 a 12 flechas. Se levava 6 a 12 flechas na aljava. E por que isso é importante? Porque havia mais flechas para ser lançadas. Se não havia mais flechas, não tinha por que o profeta se indignar. Porque ele diz exatamente isto. Lança as flechas. E ele lançou uma, lançou duas, 3 e parou. Mas se fosse 6 flechas, ele tinha mais 3 para ser lançadas e não lançou. Se fosse mais 12 flechas, ele teria muito mais para ser lançadas e não lançou. Agora, o que isto tem a ver com a nossa vida? A primeira flecha é a flecha mais emocionante. Abre a janela. E esse abrir a janela significa um portal espiritual. Significa Deus está entrando na sua guerra. Abrir a janela significa uma nova dimensão. Até aqui você trabalhou, fez na força do teu braço, usou a tua sabedoria, usou o que você aprendeu na faculdade, o teu esforço, a tua garra, o teu sangue nos olhos. Até aqui você batalhou no seu trabalho, na sua vida, com as suas forças naturais. Mas Deus está nos chamando para uma nova dimensão de vitória. Uma vitória que não vem da força do meu braço, uma vitória que não vem da minha sabedoria, mas uma vitória que vem de um novo portal, de uma janela espiritual que é aberta. Uma vitória que nós alcançamos através do mundo do Espírito. Uma vitória onde Deus nos dá vitória. Então essa janela aberta significava, ele estava ensinando ao rei, nem toda guerra ela é conquistada pelo seu poderio militar, nem toda guerra é conquistada pelos cavalos que você tem, pelos carros que você tem, pelos valentes que você treinou. Não. As guerras de Jeová são abertas e vencidas através de abertura de janelas espirituais. É no sobrenatural. É no sobrenatural. É Ele que nos dá vitória. É Ele que confunde os nossos inimigos. É Ele que nos faz vencer exércitos muito maiores e muito mais poderosos que nós temos. Meu irmão, se não fosse Deus na minha vida, eu já estaria morto e destruído. E a gente cansa de batalhar sozinho. A gente cansa de tentar a vida na força do nosso braço. Então, eu quero te dizer que está na hora de você parar de se esforçar sozinho e abrir a janela do sobrenatural. Abrir a janela do sobrenatural. Trazer Deus para a sua guerra. Dizer, Deus, se o Senhor não fizer, não vai adiantar. Se não for no mundo do Espírito, não vou conseguir ter essa vitória neste país. Amém, gente? Essa é a primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Agora, esse texto também ele fala de algo interessante, porque a primeira flecha lançada, logo ele sente a mão do profeta sobre a mão dele, é aquele momento em que a gente crê,
É aquele momento que a gente é impulsionado pela palavra de um pastor que está gerando fé, ou por alguém que está te dizendo, olha, experimenta o Senhor, vê como Deus vai ser contigo. Toda vez você lançou a flecha sozinho, deixa Deus colocar a mão sobre a tua mão agora, deixa Deus fazer o que você tentou fazer até agora e não deu certo, deixa Deus cobrir a tua mão, deixa a mão de Deus estar agora no teu negócio, está agora na tua vida, está agora nos teus problemas, deixa, e a gente pela fé abre a janela e sente a mão de Deus na nossa mão, e lançamos o arco, a flecha, quer dizer, e quando a flecha é lançada, já vem uma palavra de vitória, vitória sobre os sírios. Dizendo, meu Deus, tanto tempo eu tentei isso, olha o que Deus fez na minha vida, olha que milagre. E é aquela hora que a gente sobe aqui e diz, pastor, deixa eu dar um testemunho. É aquela hora que nosso coração está disparado e diz, pastor, eu preciso dar um testemunho. Eu trabalhei a vida inteira para ter uma casa, mas olha só, eu fiz uma campanha de fé, não foi pela minha força, não foi pelo meu dinheiro. Olha o que Deus fez, Deus abriu uma porta de uma pessoa que tinha uma casa assim, e que eu não conhecia, e barará, 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 e hoje eu estou na minha casa. Já viram testemunho assim? Pastor, eu estava aqui orando tantos anos pelo meu marido, e eu sempre tentando, e eu sempre pelejando, fazendo a minha força, né, pelo meu irmão que está no Brasil, ou pelo meu parente, ou meu pai, sei lá. Mas pastor, eu preciso dar um testemunho, porque eu fiz aqui uma campanha, eu acreditei, Deus deu uma palavra no meu coração, e eu tomei posse, e aquela palavra dizia, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e toda a tua casa. Eu disse, então é isso, então eles vão ser salvos. Pastor, eu não acredito que aconteceu. Uma pessoa começou a trabalhar com meu irmão, e essa pessoa começou a falar de Jesus para ele não gostava que ninguém falasse, mas essa pessoa foi usada por Deus, e hoje meu irmão aceitou a Jesus. Quando a gente tem uma vitória assim, é forte. Eu vejo os legendários. Tem legendário aqui? Já foi mais forte. Mas eu entendo. Faz parte dessa palavra. Porque quando a gente vai para a montanha, ou quando a gente vai para o top, Deus faz. Abre-se um portal espiritual. A gente vê Deus fazendo na nossa vida. Quebrantamento. Deus nos mostrando a importância da família. Deus nos mostrando que é Ele que sustenta a nossa vida. Deus nos mostrando que é Ele que nos dá energia para continuar aquela trilha toda. Deus nos mostrando que é Ele que nos suporta nos momentos de maior adversidade. E a gente volta de lá, e eu me coloco junto com vocês, não estou aqui julgando vocês não. A gente volta de lá e dizendo, pastor, deixa eu dar um testemunho, deixa eu dar um testemunho. Olha, eu estava lá, e quando eu peguei aquela canoa, e Deus falou assim, eu tinha medo de água, e parará, e Deus falou desse jeito, e Deus fez isso, Deus mudou dentro de mim, Deus mudou minha casa, Deus mudou minha família. E a gente quer dar testemunho porque a gente viu a mão de Deus sobre a nossa mão, e a gente viu uma janela espiritual aberta. E a gente volta de lá com flecha da vitória. Talvez lá nos legendários, talvez em um culto que você saiu daqui, uau, hoje pegou na ponta do queixo, me derrubou. Hoje Deus falou comigo. Só que o Senhor diz assim, continua lançando flechas. E a gente lança mais uma. E a gente lança mais outra. E na terceira, a gente não quer mais lançar. Esse texto mostra o protótipo de uma pessoa que começa bem, começa intenso, mas vai perdendo o brilho. Vai perdendo a força, vai perdendo a janela de oportunidade que foi aberta. É gente que conhece o Senhor e quer servir na igreja, e quer se envolver, e a gente vê ele está fervendo de Deus, ele está explodindo do que Deus está fazendo, mas passa uma semana, passa um mês, passa um ano, e essa pessoa agora, cadê aquele brilho? Cadê aquela paixão? Cadê aquela disponibilidade? Nós temos uma equipe maravilhosa aqui. Maravilhosa. Eu não tenho o que reclamar. Mas é natural, talvez vocês não saibam, mas só que tudo é montado. O pessoal chega às 7 horas da manhã aqui,
para montar todo o som, para montar tudo, e quando termina aqui, que todo mundo vai procurar qual a churrascaria, qual lugar para comer e tal, quem que vai me convidar, quem não vai, eles ficam aqui desmontando tudo e colocando dentro de um trailer ali atrás. E eles saem daqui 1h30, 2h da tarde. Só que no começo, gente, esse pessoal, eles carregavam tudo isso com uma alegria. Parecia, quem pegava essa caixa aqui, parecia que estava pegando a arca do Senhor. Levando a arca, a presença, e vindo. E tal, e não tem problema que é 7 horas, nem 7 horas. Que é isso? Para Deus, o que é 7 horas? 2h da tarde, não, que é isso? Jejum a mais não vai matar ninguém, estou fazendo a obra. E eu não estou aqui criticando não, mas é natural que vai passando o tempo, ai, carregar aquela caixa. Só eu. Não, está tudo sobre mim. Não, o pessoal larga na mão, o que é isso? Não, isso não é vida, isso é escravidão. Está pensando, não, e tal, devia ter um lugar para que a caixa ficasse lá. A gente vai lançando flecha no chão. E aquela disposição de servir vai diminuindo. E a janela do sobrenatural vai se fechando. A janela, porque Deus não aceita nenhuma semeadura que não venha de gratidão e de alegria. O dia que a obra de Deus for peso para você, para de fazer, te conserta, e aí bota a mão de novo na obra de Deus. Não pode ser peso. Ela é trabalhosa. Ela demanda suor. Não acha que todo domingo eu tenho vontade de pregar aqui? Um dia eu falei para minha esposa, eu falei, amor, não vou para a igreja. Aí ela me disse, vou te dar 3 razões para você ir. Eu falei, então, pode dizer. Primeiro, hoje é domingo, dia de ir no culto. Isso eu sei. Segundo, a igreja vai estar cheia. Tá bom. E a terceira, você é o pastor. Tá bom, então vamos. Pastor, mas o senhor é um homem cheio do Espírito Santo. Tem dia que o senhor não tem vontade de ir no culto. Meu irmão, tem dia que eu quero só dormir. É claro, mas aí quando eu lembro o meu chamado, quando eu lembro a oportunidade que Deus me deu de pregar a palavra dEle, vem uma alegria no meu coração junto com o medo. Que medo, pastor? Se eu não for, Ele levanta outro. Porque Deus nunca depende de nós. É nós que dependemos dEle. Então, gente, começar bem, todo mundo começa. Mas há um caminho aqui que a flecha a gente vai jogando. E a gente vai deixando, e aí tem flecha para lançar, tem coisas para acontecer, tem milagres para a gente viver, tem um sobrenatural para a gente experimentar, e a gente não experimenta, por quê? Porque a gente parou de lançar flecha. Tem gente aqui que dá testemunho tremendo do que Deus fez, de 1987. Na época do Orkut. Não tem problema você dar um testemunho de 1987. Mas eu quero saber o testemunho de 2025. Eu quero saber o testemunho do mês passado. Eu quero saber o testemunho dessa semana. Eu quero saber o que Deus está fazendo hoje na tua vida. Porque nossa vida de glória em glória, de vitória em vitória, é jogando flecha, jogando flecha, jogando flecha, jogando flecha, jogando flecha, e vendo a glória de Deus. E até quando eu vou jogar flecha, pastor? Até a minha aljava esvaziar, ou a janela fechar. A janela fechou porque, já viu, né? Mas eu quero vazio. Eu não quero ir cheio de flecha, que era para ter sido lançada, e eu não lancei. Semana passada eu dei uma flechada lá na África. Puxei, eu e o Bruno. Pá! Caiu lá em Nacala. Pastor, o senhor está inventando moda. Falei, meu irmão, tinha flecha, Deus mandou lançar, eu lancei. E já está acontecendo um milagre.
Essa semana a gente recebeu um monte de vídeo de milagre, de uma mulher que não enxergava e foi curada dos olhos lá quando a gente estava ministrando. Uma outra mulher que estava com problema à noite, que os demônios atingiam ela à noite no quarto dela, ela foi liberta, está numa nova casa, Deus restaurou a vida dela, está na igreja. Recebi uma foto do Peto, lembra do Peto que eu falei domingo passado aqui? O Peto com a família toda, na igreja, com os 4 filhos e com a esposa lá, domingo na igreja lá. E se a gente não lança a flecha? A gente não vê a glória. Ah, pastor, e essa ideia de Jerico aí, de igreja americana? Meu irmão tinha a flecha na aljava, eu lancei. A janela está aberta, eu... Tá. Mandei lá, 4, 5 rapazes que falam inglês, estão lá pelejando, tudo que é jeito, eles estão lá fora, quase que botando para dentro. Entra. Eles estão assim, estão desesperados para encher aquele lugar. E eu estou feliz da vida. Porque eu sei que Deus vai honrar a fé deles. E qual é a próxima flecha, pastor? Não sei. Minha esposa fica doida. Mas enquanto tiver flecha na aljava, eu quero lançar. Eu quero lançar. Eu quero lançar. E não é flecha somente de propósito. Eu tenho muita gente aqui que na minha vida é flecha. Você não tem noção, uma hora eu vou pegar, vou botar no meu arco, eu vou lançar você. Vai que é tua, Tafarel. Essa é antiga, né? Você não tem noção, se você não quer ser usado por Deus, foge da embaixada. Não venha mais nesse culto, porque aqui nós vamos te achar. Porque tem talento na sua vida, tem flecha aí para ser lançada, tem potencial de Deus para ser lançado, tem milagres para ser vivido, tem coisas sobrenaturais para você fazer. Deus não terminou com você, não acabou. Pastor, como é que o senhor sabe que não acabou? Porque você está vivo. Se tivesse acabado já... Porque o propósito, o homem de Deus, eu creio nisso, o homem de Deus, ele é imortal. Enquanto o propósito de Deus não se cumprir na face da terra. Pastor, mas e o Charlie? 31 anos. Cumpriu o propósito. Cumpriu, é duro, é difícil, mas cumpriu. O que ele fez nos últimos 10 anos na vida dele, eu acho que a gente não fez em 100 anos. De impacto para essa geração. E agora, na sua morte, o impacto vai ser 10, 100 vezes maiores, 1000 vezes maiores ainda. Eu quero que você fique em pé. E o profeta muito se indignou. Diga, muito se indignou. Eu não quero que Deus coloque algo na minha frente, para que eu creia. E sempre o que Deus coloca na nossa frente é muito maior do que a gente. É muito maior que o nosso dinheiro, é muito maior que a nossa capacidade, é muito maior do que a gente imagina. Porque as coisas de Deus são mais altas do que as nossas coisas, amém? Mas eu não quero que Deus diga assim, meu filho, lança essa flecha aqui agora. Começa esse projeto aqui. Entra nesse vespeiro aqui. Eu digo, Deus, estou cansado. Estou velho. Levanta outro. A última flecha que eu lancei foi essa agora. Deu, né? Chega. Sabe o que Deus vai fazer comigo? Muito se indignar. Eu não quero que Deus se indigne comigo. Sabe o que a palavra indignação quer dizer? Quando alguém fica indignado, é tipo assim, eu tinha uma expectativa tão maior com você. Eu esperava uma resposta tão diferente sua. E você, por preguiça, covardia, medo, não está crendo no que eu quero fazer através da sua vida. Isto é indignação. Indignação é tipo, eu não acredito. Sabe quando você ouve, alguém faz alguma coisa com você, um filho faz alguma coisa com você, um parente faz alguma coisa com você, um sócio faz alguma coisa com você, você fala assim, eu não acredito.
Não, eu não posso acreditar que ele fez isso. Não, eu não posso acreditar que ele respondeu assim. Desculpa, mas eu não posso acreditar que o meu filho me falou isto. Desculpa, eu não posso acreditar que eu estou ouvindo isso de você, minha esposa. Eu não posso acreditar que eu estou ouvindo de você isso aqui, meu marido. Eu não posso acreditar. Isso é indignação. Quando a Bíblia diz que o profeta se indignou, não foi a indignação do profeta, porque Deus era o profeta naquela hora, era a indignação de Deus, dizendo: eu não posso acreditar que eu estou te dando uma oportunidade, estou abrindo uma janela, coloquei um arco e flecha, botei minha mão sobre a tua mão, e você não quer mais lançar flechas. E você vai ver que ele tem poucas vitórias, e acaba o propósito do rei ali. E Deus tem que levantar um outro rei, para que o propósito se cumpra. Essa é uma palavra de exortação. Alguém vai ter que lançar flechas no lugar de Charlie. Alguém vai ter que continuar pregando e falando do amor de Deus. Alguém vai ter que levantar a sua voz, alguém vai ter que fazer alguma coisa, alguém vai ter que acreditar que Deus está chamando e que tem flechas na aljava. Alguém vai ter que dizer, sair do lugar e dizer: pastor, eu não sei o que é que Deus tem na minha vida, mas eu quero fazer alguma coisa, conta comigo. Mas não é que Ele conta comigo e se precisar de alguma coisa se vira. Porque está cheio de gente na igreja: pastor, conta comigo. Então tá bom, vamos orar 10 horas. Não, 10 não dá. 10, eu acordo cedo, 10 não dá. Conta comigo, então vamos lá na praia fazer uma caminhada profética. Não, eu tenho alergia, meus dedinhos na areia. Depois vai me dar uma micose. Pega ele, gente. Pega ele. Porque está cheio de gente assim que, não, vamos embora. Estou falando de gente que quer gastar sua vida e deixar ser gasto por essa geração. Eu não estou aqui pregando para a gente se sentir bem. Eu estou aqui para despertar valentes de Deus, homens valentes de Deus, mulheres valentes de Deus. Eu estou aqui para despertar uma geração. Nós não somos uma igreja de pessoas cansadas que sentam no domingo para ouvir alguma coisa e sair se sentindo melhor. Nós somos uma igreja que somos chamados para fazer alguma coisa realmente relevante para o reino de Deus. E se é para ir na vigília, eu vou na vigília. E se é para orar, eu vou orar. E vai ter a tenda de oração daqui uns dias, eu quero estar na tenda. Eu quero que Deus me mostre as flechas que eu preciso lançar.